Amém. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nesta manhã trazer uma palavra do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o versículo 28 para meditação. Ele diz assim: Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Esta passagem, ela nos fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela por 12 anos sofria de uma terrível hemorragia. Ela perdia muito sangue. E a palavra do Senhor diz que ela havia sofrido muito e procurado a solução em todos os lugares. E havia gastado todos os seus recursos com os médicos, porém nada lhe adiantou, antes continuou pior, quer dizer, cada vez mais ela continuou a sofrer ainda mais. E meus amados irmãos, o sofrimento dela era grande, imagina 12 anos você perdendo sangue. O sofrimento dela era terrível. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que, tendo ela ouvido falar de Jesus, ela saiu de sua casa e disse: tão somente se eu tocar nas vestes dele, ficarei curada. Glória a Deus. Como o Senhor Jesus é poderoso. Só ele faz maravilha. Ela ouviu falar dos milagres, ela ouviu falar do que Jesus operava. E quantas vezes nós não estamos como aquela mulher também, procuramos a solução em todos os lugares neste mundo, na medicina, nos remédios, nos psicólogos, psiquiatras, que ajudam as pessoas. Porém, muitas vezes, damos mais crédito ao que é humano do que a Deus. Às vezes esperamos mais nas coisas desta terra do que confiar em Deus. Mesmo nós tendo conhecimento, quando aquela mulher teve conhecimento do que Jesus podia fazer, ela não teve dúvida, ela foi com fé ao encontro do Senhor Jesus, ela foi com convicção, ela foi convicta e disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Que fé maravilhosa! Que fé gloriosa! Ela disse: eu tão somente tocar, eu sararei. E você tem esta fé nesta manhã? Você tem esta fé que se tocar também será curado? Você tem esta fé também, se for até Jesus, o seu problema é resolvido? Você tem certeza nesta manhã, se for até Ele é curado, é salvo? Você precisa ir a Jesus com fé. E a Bíblia diz que ela vem por detrás e toca nas vestes de Jesus. E quando toca, Jesus pergunta: quem me tocou? E havia uma grande multidão ali. E é claro que todos tocavam em Jesus. Todos apertavam. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos respondem a Jesus: Senhor, todos te tocam. E como é que pergunta se alguém te tocou? Jesus disse: não, alguém tocou-me diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. O toque foi com fé. Muitas vezes você está indo ao encontro de Jesus sem fé. Falta-lhe a fé. E ela tocou com fé e recebeu. Muitas vezes o problema está em nós mesmos, que não temos mais fé para crer. Muitos estão sendo
pessimistas demais, negativos demais. Muitos vão só para olhar como aquela multidão e aperta e oprime, mas nada acontece. Quando nós vamos com fé, algo extraordinário acontece. Quando nós temos fé e convicção, tenha certeza que vai acontecer. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera, se crê. É convicto. E ela foi curada e disse, quando Jesus pergunta, ela responde, fui eu, Senhor. Ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Ela foi curada. Glória a Jesus. Ela recebeu a cura que ela esperava e foi curada. E nesta manhã você tem a fé para também ser curado, para ser salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A recompensa de Deus para a sua vida. A recompensa de Deus para você. Não desanime. Tenha fé. Não faça como a multidão estar ali por estar, por curiosidade, mas não receberam nada, nem o milagre, porque não tinham fé. Mas aquele que tem fé, ele recebe, ele alcança grandes bênçãos. Glória a Jesus, ele alcança. Se você tiver fé, você irá até Jesus. Se você tiver fé, você alcançará. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Receba aí esta palavra do Senhor. Guarde em teu coração. Que a palavra venha trazer fé para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.